Uma das coisas mais nojentas da política é o jogo pelo poder ou para continuar no poder. Vou contar uma história aqui que você que é gaúcho e você que não é gaúcho também vai começar a entender como funciona as entranhas da política e como um jogo de narrativas pode prejudicar inclusive quem te alimenta, quem bota comida na sua mesa. E nessa politicagem barata já chegou ao ponto de eu ter sido atacado. Pessoas que dizem que não querem polarização, mas resolveram polarizar até mesmo comigo. Pega essa historinha aqui. Você, brasileiro, gaúcho, lembra das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul? Povo pelo povo, onde você viu o povo do Brasil inteiro ajudando, gente de todos os estados vindo para o Rio Grande do Sul ajudar o nosso povo? Pois bem, eu tava lá, eu sou esse aqui de coletinho azul aqui. A história que eu quero contar para você não é sobre isso, é sobre uma canalice. Quando isso aqui aconteceu, diversos setores aqui no Rio Grande do Sul foram atingidos. Só que um dos setores que mais foi atingido e simplesmente não recebeu nenhum socorro até hoje foi o agro. De estiagem em estiagem, enchente em enchente, prejuízo em prejuízo, o agro sempre foi esquecido. Pra vocês terem ideia do nível que isso chegou, cerca de 30 agricultores gaúchos cometeram por causa de dívidas. E em torno de 30% dos produtores rurais do Rio Grande do Sul vão parar de produzir por falta de capacidade financeira. Mas então começou uma luta do agro gaúcho, principalmente, pela securitização. É uma pauta muito importante que está acontecendo na Câmara de Deputados nesse momento. Esse que está aqui no meio, aqui liderando esse movimento, é o Zuco. E essa pauta precisa ser votada e aprovada na Câmara de Deputados lá em Brasília. Por que isso é tão importante? Porque não é perdão da dívida dos agricultores. É simplesmente um projeto que permite que essa dívida seja arrolada por mais tempo para que os agricultores consigam limpar os seus nomes, tomar financiamento e simplesmente produzir. Produzir a comida que vai para sua casa e manter sua capacidade financeira para que eles mesmos se alimentem, não fiquem endividados e não aconteça esse tipo de atrocidade. Como vocês viram, é uma pauta nobre, extremamente importante, não só para o nosso estado, mas também para o Brasil inteiro, que se alimenta da produção aqui do Rio Grande do Sul. Onde que entra a politicagem barata nisso? Em 2 pontos. Primeiro, a esquerda, o PT do Lula, simplesmente não está apoiando e está fazendo de tudo para barrar esse projeto. E o segundo ponto é que o governo do estado do Rio Grande do Sul, que tem como governador Eduardo Leite, e o vice-governador que é pré-candidato a governador do Rio Grande do Sul, que é esse menino aqui, Gabriel Souza, estão preocupados com outra coisa. E isso ainda virou manchete no 0 Hora. Dá uma olhada nisso daqui. Zuco erra na largada ao não participar de debate na Federação. Sabe qual que é o detalhe do Zuco faltar nesse debate? É porque o debate é na mesma semana da principal articulação pela securitização das dívidas do agro. E o que o Zuco está fazendo? União pelo Agro, mobilização em Brasília, pressiona por socorro aos produtores rurais gaúchos. Aqui está o Zuco, em Brasília, trabalhando. Bom, acho que eu não preciso falar mais nada. Que é o fim da vida o Zuco ter que fazer esse tipo de postagem, mostrando que tem eleição, mas tem prioridades em primeiro lugar, quando isso deveria ser óbvio. E é tão óbvio que o deputado federal mais votado do estado do Rio Grande do Sul, que também é pré-candidato a governador, esteja trabalhando em Brasília ao invés de vir participar de um debate numa semana tão decisiva, de uma pauta tão importante, que até o atual governador Eduardo Leite, que está provocando o Zuco por ele não estar vindo no debate, falava isso aqui na eleição do passado, quando o Nix Lorenzoni deixou Brasília para vir debater com ele. Olha só que interessante. O deputado deveria estar no Congresso, trabalhando, legislando, não votou uma lei importante que tinha para votar semana passada, tornar a pedofilia um crime hediondo. Eu não vi, estamos falando de segurança aqui, eu não vi o voto dele. Por quê? Porque ele não votou. Porque ele está aqui como candidato, embora esteja recebendo como deputado, esteja gastando a verba de gabinete como deputado, mas não está sendo deputado. Nem votou, por exemplo, essa matéria importante. Eduardo Leite, por que você não avisou o seu vice que o Zuco, ao invés de estar aqui, debatendo, está trabalhando em Brasília por uma pauta de extrema importância? Eu sei por quê. Vou responder vocês o porquê. Vai ser porque as pesquisas no estado do Rio Grande do Sul dão o Zuco com 37%, enquanto o Gabriel tá com 5%. 5,7%. Gabriel, se eu botar o meu nome, eu ultrapasso você hoje. Se eu botar o meu nome a governador do estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, deve ser por isso que você usa as suas paginazinhas para atacar o Zuco, para me atacar com essas páginas ridículas do vale tudo por poder, com essas páginas sem engajamento e ridículas, por isso que eu estava em silêncio até hoje, ponto de você dizer que o Zuco negociou uma filiação por apoio político, botar uma foto nossa aqui. Vou contar um segredinho para vocês. Sim, eu saí do PL e fui pro Podemos para criar uma frente ampla de partidos de direita e centro-direita que sejam preocupados com pessoas que estão preocupados com as pautas do Rio Grande do Sul e não em debate para ver se cresce nas pesquisas. Beleza? Tem prioridades, existem pessoas, existem
pautas no Rio Grande do Sul, porque eu já vi o slogan de vocês. Não, a gente não é pelego, a gente é 100% do Rio Grande do Sul, a gente não precisa de Brasília. Pois é, mas e os 3 bilhões que vocês receberam durante a gestão Eduardo Leite do governo Bolsonaro para a pandemia? Vocês não precisavam de Brasília, que foi isso que botou os salários dos servidores em dia aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu não precisava de Brasília. E a dívida pública, que nós vamos ter que começar a pagar, a dívida do estado do Rio Grande do Sul a partir do ano que vem, que vocês estão aí há 2 mandatos e simplesmente não pagaram 1 centavo dela. Não vai precisar de articulação de Brasília? Não vai precisar do resto do Brasil? E quando aconteceu as enchentes, que o Brasil inteiro veio aqui ajudar o povo gaúcho de forma solidária, vocês ainda são ingratos com tudo isso? Precisa de debate, quem precisa aparecer na TV, quem precisa dar showzinho, Gabriel, é você. Porque se o teu trabalho fosse bom, talvez você fosse conhecido. Talvez tu te torne mais conhecido agora porque eu resolvi fazer um vídeo mostrando essa sua cara. Porque como vice-governador, através do seu trabalho, meu querido, ninguém nem sabe quem você é. Prioridades. Tá entendendo? A gente tá aqui lutando pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil. E não por um projeto de manutenção de poder.